Inclusão e lacração são a mesma coisa? X-Men nos mostra que não. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como X-Men sempre se mostrou uma obra inclusiva que funciona e é do jeito que deve ser feito. Contudo, o iminente fracasso da chegada dos mutantes no universo cinematográfico da Marvel também me motivou a fazer esse vídeo, porque eu acredito firmemente que a Disney e a Marvel não vão saber trazer os X-Men para as telonas. E no vídeo de hoje eu vou contar o porquê. Bom, para começar, todo mundo sabe como o X-Men é influente e também popular, sendo um grupo de heróis que está entre os mais populares, e da Marvel, por um bom tempo, foi o grupo mais popular de super-heróis, até mais popular que o Quarteto Fantástico e que os Vingadores. Contudo, devido aos filmes, esse escopo mudou um pouco, né? Os Vingadores acho que hoje em dia são ainda o top 1, mas o X-Men por muito tempo, especialmente nos anos 80 e 90, era o grupo número 1 da Marvel. Dito isso, apesar de ter inúmeras animações, games e muitos filmes adaptando os X-Men, eu vejo que a próxima adaptação pode ser um pouco problemática, porque a Marvel tem mostrado que ainda não entendeu muito bem, ou melhor, né, ela finge não saber fazer uma obra inclusiva. E por que eu estou falando isso? Porque X-Men sempre trouxe temas que eram tabus, sempre trouxe essa questão de uma minoria que é oprimida pela sociedade, que nesse caso são os mutantes, e eles sempre usaram todos esses personagens para poder falar com vários grupos de pessoas. Não só a questão de negro e branco, mas também falar de pessoas com deficiência, pessoas que nasciam com alguma divergência ali, alguma dificuldade relacionado tanto à mente quanto ao corpo, e sempre conseguiu colocar esses personagens e fazer eles figurarem entre os mais populares. Por exemplo, o Noturno. O Noturno é um mutante azul com aparência demoníaca, mas que é um católico devoto. E tem até um episódio do desenho de 1992 muito bonito sobre essa mensagem, que ele fala pro Wolverine como a dor dele o aproximou de Deus, enquanto a dor do Wolverine o afastou. E assim ele dá uma bíblia com algumas passagens marcadas pro Logan ler um pouco ali e ter um pouco mais de paz dentro dele, né, dentro de todo aquele conflito. Então os X-Men eles sempre conseguiram trazer essas questões religião, raça e tudo assim misturado, sem problema nenhum. Sempre foi um local, tanto os quadrinhos quanto as animações, onde você via que todo mundo se sentia meio representado. Eles também mostravam como não importa o quanto você sofreu, a resposta nunca é a violência, como é o caso do vilão Magneto. O Magneto, assim como o Professor Xavier e os outros mutantes, foi muito perseguido, e o Magneto ele foi perseguido também, porque a família dele é de origem, bom, vocês sabem, né? Eu não vou falar porque teve aquela questão do segundo grande conflito, que tem aquele cara do bigode. Então o Magneto ele foi perseguido por dois motivos, né? Pela sua religião e pela sua etnia, e também por ser um mutante. Com isso, o Magneto desenvolveu a ideia de que o melhor jeito é aniquilar os não mutantes. E esse extremismo do Magneto é mostrado como algo que não é correto. E isso se perdeu hoje em dia. Tem muita gente que relativiza e fala que o Magneto não é tão ruim assim, que dá para entender o lado dele. Mas não importa o quão oprimido você é, você se tornar o opressor nunca é a resposta correta. Porque você só vai tomar o lugar dele e ser o novo opressor, né? Então você acaba sendo igual àquele que te oprime. Contudo, a Marvel, ela perdeu esse, ou melhor, né? Ela escolheu perder esse toque, esse tato. E os últimos filmes da Marvel têm mostrado que eles estão numa espiral cada vez pior. Porque a Marvel não sabe fazer uma história inclusiva a mais. Eles não conseguem fazer. Toda vez que eles tentam fazer um filme que é inclusivo, uma história inclusiva, acaba caindo no velho lacrate, né? Na lacração que o pessoal tanto fala, que por parte virou meio meme, né? Tipo, tudo hoje em dia é lacração, mas ao mesmo tempo também tem um fundo de verdade, porque a gente sabe que tem histórias que são muito, muito forçando a barra. Por exemplo, essa série do Coração de Ferro. Ninguém tá gostando dessa série, tá todo mundo achando horrível, porque ela é basicamente uma mensagem de como o Tony Stark é um monstro, porque ele é um bilionário, e tem pena da gente, porque a gente é oprimido, não sei o quê. Sendo que assim, sinceramente, você não vai conseguir elevar a popularidade de um personagem cagando na cabeça dos outros. E a Marvel já vem fazendo isso há muito tempo. Ela tentou fazer isso com a Capitã Marvel, não colou, porque a Brie Larson não tem carisma nenhum mesmo. Nenhum mesmo. A Brie Larson é uma atriz que, pelo amor de Deus, pra essa personagem da Capitã Marvel, ela não tem carisma nenhum. Eu sei, você pode trazer ela em outros filmes, tipo no Scott Pilgrim contra o Mundo. Você pode trazer outros papéis dela que ela atuou bem, mas eu tô falando ela como Capitã Marvel, não tem carisma, ela é xarope. Você olha pra ela, tem aquele meio caminho, meio mundo de testa. E é isso, ela é só isso, é uma testa do Cranco na frente da tela, e é isso, essa é a Capitã Marvel. E é por isso que eu tenho um certo medo de como os mutantes vão ser adaptados nesse MCU. Porque a Fox, os filmes dela têm muitos defeitos, aquele universo da Fox é altamente falho. Contudo, né, com essas falhas da Fox, eu tenho medo do que a Marvel vai fazer. Porque eu sei que o pessoal vai dizer, mas Deadpool e Wolverine foi um ótimo filme. Mas a gente sempre teve esses ótimos filmes no meio de um monte de filme horrível. Né? Você tem que lembrar, por exemplo, Ultimato foi sensacional, mas o que veio depois de Ultimato? A gente teve o Homem-Formiga Quantum Mania, que ninguém assistiu, inclusive eu mesmo dropei esse filme com 15 minutos. A gente teve as Marvels, então assim, muitos filmes horríveis. Então não é porque Deadpool e Wolverine, que era um filme diferente, não é um filme que vai ser fórmula, que vai ter sempre, né? Deadpool e Wolverine foi um evento único, assim, é igual o Homem-Aranha lá, longe de casa, que tem todos os Homem-Aranha ao mesmo tempo, o Far From Home, tem o Tobey, o Andrew, os caras não vão ficar aparecendo em todo o filme, tá ligado? E por isso que eu tenho esse medo com os X-Men. Por quê? Porque os X-Men sempre falaram tanto na questão de você ser oprimido pela sua cor, pela sua
nacionalidade, né, xenofobia, racismo, como também o clássico, né, da questão do governo contra o povo, o Estado perseguindo os mutantes, o Estado decidindo que você é um monstro, não só as pessoas tendo preconceito, mas os líderes também. Então os X-Men sempre foram altamente, tanto um quadrinho quanto uma animação, que sempre trouxe a questão social de uma maneira muito forte. E isso não é lacração, isso é verdade. A gente vê que tem vários governos no mundo que eles botam uma pauta e falam, pronto, agora quem faz parte disso aqui se lascou. E por isso começam guerras, começam conflitos, e os X-Men sempre mostraram isso. E esse aí que entra o meu medo com como a Marvel vai fazer essas adaptações, de como eles vão trazer. Porque, por exemplo, a gente tem todos os desenhos X-Men até hoje em dia. Teve o Wolverine os X-Men, os X-Men Evolution, o X-Men 92, o X-Men 97. Nas animações, a gente sempre viu os X-Men serem bem representados. Sempre foram bem representados. Se você pegar no X-Men Evolution mesmo, eles deram aquele clássica fórmula dos anos 2000, né, de meio de modernizar tudo. Eles modernizaram e fizeram um negócio que funcionou muito bem. Até incluíram alguns personagens que não existem nos quadrinhos. E X-Men Evolution funcionou muito. Trazia questões atuais, trazia pro lado da escola, né, transformou os X-Men ali em uns garotos de escola e colocou questões como bullying, como assédio, como o próprio racismo dentro da animação, que nem o Super Choque fazia também, e fez de maneira sensacional. Eu duvido que tenha alguém aqui que fale, pô, assisti aquele episódio lá que o Spike sofre a mutação e entra pros Molochs, pô, lacração demais aquele episódio, cara, lacração, falando os caras no bueiro. Ninguém fala isso, mano. Ninguém disse que essas animações eram lacradoras ou coisa assim. E elas são inclusivas. Se você pegar, sempre teve personagem negro, sempre teve personagem que tinha, às vezes, ali alguma coisa que remetia ao mundo real, seja de uma maneira, assim, adaptada, né, que não é necessariamente o que a pessoa é na vida real, mas a pessoa que tem aquilo na vida real vai se identificar. Sempre teve, cara, sempre teve alguma coisa. Você procurar, você sempre vai achar que cada personagem ali traz alguma coisa ligada a alguma minoria, ou alguma subcultura que é perseguida, tipo punk, hippie. Sempre vai ter alguma coisa assim nas histórias dos X-Men, sempre vai ter. Você sempre vai achar, tá ligado? A ideia dos X-Men é isso, ele pega um grupo de pessoas que seriam vistos como esquisitos, não sei o quê, e você transformar eles em heróis, sabe? Tipo Fera, o bicho é um monstro peludo, mas é um herói, tá ligado? Wolverine é um cara com as garras de ferro, animalesco, brutal, mas é um herói. Em algumas histórias ele é meio anti-herói, né? Mas, enfim, ainda assim, o Logan, especialmente nas animações, você lembra que ele vai ter vários momentos ali que ele foi figura paterna para muitos dos X-Men, como, por exemplo, a Kitty Pryde no X-Men Evolution, aqui já mencionado. Então, assim, os X-Men, eles sempre conseguiram trazer isso de inclusão sem ser lacrador, sem ser esse tipo de coisa, porque não é porque as pessoas são incluídas, se aquilo foi feito para atrair pessoas de uma bolha que às vezes é marginalizada, né, deixada à margem da sociedade, que é lacração. E esse é o meu medo com a Marvel, deles pegarem uma obra que é tão boa, que tem essa parte inclusiva, que dá pra... Se você é branco, negro, asiático, marciano, de onde você for, da sua etnia, o lugar que você mora, você vai gostar de X-Men. Eu mesmo gosto de X-Men desde que eu sou criança, sou muito fã dos X-Men. É o meu segundo grupo de heróis favoritos. Só perde pra Liga da Justiça, que eu, né, sou fã da Liga da Justiça demais, da Concha. Mas enfim, eu não vou falar da Liga da Justiça hoje, porque já tem muito vídeo aqui no canal só sobre a DC, né? Tem que trazer um pouquinho de Marvel também. Faz tempo que eu não falo de Marvel. Então hoje eu tô falando aqui dos X-Men porque eu tenho medo de como a Marvel vai fazer isso. Por que eu falo isso? Porque, pô, por exemplo, a gente pega o Falcão. O Falcão é um personagem extremamente popular, extremamente popular. Todo mundo gostava dele no Capitão América Soldado Invernal, todo mundo gostava dele nos Vingadores. No desenho Marvel Super Heroes Squad, o bicho brilhava muito. Apareceu também em algumas outras animações da Marvel, não com tanto destaque quanto no Marvel Super Heroes Squad. Mas o Falcão era um personagem gostado, era um personagem que era popular. Dito isso, quando ele virou Capitão América, poucas pessoas continuaram gostando dele. Por quê? Porque houve toda uma agenda, um jeito que o pessoal fez. Os próprios fãs também muito. E por outra parte a Marvel, que deixou o cara meio que sempre sendo... Meio que, sabe, não deu o destaque que ele merecia. E tipo assim, vocês têm que gostar dele, viu? E é isso. A Marvel não se esforçou em desenvolver o Sam como Capitão América. Se você pega esse último Capitão América dele, que eu gostei, eu achei um filme legal, tem boas cenas de ação, e eu gosto do Sam. Então eu tô gostando de ver ele com um manto de Capitão América mesmo. Acho que vai ser legal o embate entre ele e os Thunderbolts, né? Que vai ter agora no filme do Doomsday, que vai ser os Novos Vingadores e os Vingadores. Eu tô achando legal, só que eu entendo que ele não tá gostando do Sam, porque se você pega o filme, ele começa igual e termina igual. Ele continua com o mesmo dilema, se ele merece ou não ser Capitão América. E o filme meio que não solidifica ele como, tipo assim, tem um momento que ele fala, realmente, eu sou o novo Capitão América, eu vou honrar esse manto. Diferente dos quadrinhos, que o Sam nos quadrinhos, quando ele pega, eu já mostrei em um shorts aqui no canal, a minha coleção de quadrinhos, e eu tenho o quadrinho de quando o Sam assume o manto de Capitão América, e brother, ele é outra coisa dos filmes. Sabe, o quadrinho tem seus defeitos, óbvio, mas, tipo assim, comparar os quadrinhos com a Marvel, mano, não tem pra onde, é injusto, tá ligado? Eles sabem fazer o cara funcionar. Enquanto nos filmes parece que eles colocam os personagens só pra dizer assim, ó, tu vai gostar desse cara aqui, que ele é gay, tá? Se você não gostar do gay, você é homofóbico. Ah, não, eu botei o negro. Se você não gostar do negro, meu amigo, ó, você vai lá pro bonde do Monark, tá? Se você não gostar do negro, já sabe. Tipo, a Marvel meio que ela empurra, e ou ela faz isso, que ó, você vai gostar dele porque esse cara é o negro da turma, ou a Marvel faz isso,
Ou a Marvel pega e faz o seguinte, eles colocam o personagem pra ser um coitado, um fudido, e você vai gostar dele por pena. Você vai falar, cara, o cara é fudido, o cara é ruim, mano. Tá, o cara só se dá mal. A Marvel ela vai empurrar um coitadismo naquele personagem e vai ficar replicando essa fórmula. Meu Deus, ele não consegue se incluir no grupo. Meu Deus, ele é o coitado. E tipo assim, eles fazem essa inclusão barata, sabe? Que é aquele clássico tipo de inclusão que é assim, que a pessoa vai chegar no grupo, todo mundo vai tratar bem, e quando o cara sai, todo mundo fala mal. É esse tipo de inclusão que a Marvel faz. Ó, vem pra cá, a gente se preocupa com vocês, viu? Vocês estão aqui no nosso filme, essa minoria. Vocês estão no filme, viu? Aproveita o filminho. Quando o cara sair da sala de cinema, o cara vai até lavar a mão por ter apertado a mão do cara, tá ligado? Então, assim, esse inclusão barata que a Marvel faz me preocupa muito sobre como eles vão adaptar os mutantes. Porque os X-Men, cara, sempre trouxe questões muito pesadas, tanto da política quanto da nossa convivência social mesmo, sabe? Então, porra, eu espero muito, muito, muito que o MCU ajeite os mutantes e trate eles bem. Não faça uma presepada e estrague os caras, porque se estragar, meu irmão, os caras estão jogando fora uma mina de ouro, porque filme dos X-Men sempre vai dar certo. Os X-Men são um grupo que conversa muito com jovens em qualquer geração, e é um grupo muito atrativo porque todos os personagens são muito únicos e todos eles são muito legais. Por exemplo, você não tem poderes assim repetidos. Se você faz um line-up dos X-Men para um filme, você vai ver que cada um vai ter um atrativo. Você vai ver a Lince Negra, a Kitty Pryde, pô, atravessa a parede, vampira, a vampira. Gambit, pô, joga carta que explode, bastão, lutando artes marciais. Ciclope, vê tudo vermelho. Aí levanta o óculos, acaba com o planeta Terra. Wolverine, bêbado e bombado. Aí você vem a Tempestade, entendeu? Então você vai indo assim, você vai vendo que cada personagem é muito único. É como a Liga da Justiça, por exemplo. É um grupo que ele sempre vai funcionar. Não é uma coisa que você olha assim e fala, vou nadar. Não tem, por exemplo, o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico ele é mais popular com o pessoal que é mais saudosista. Tipo, o pessoal da geração até o início dos anos 2000 gosta do Quarteto Fantástico. Mas eu vejo que o pessoal de hoje, tipo, nascido 2005, 2010 pra frente, já não tem o mesmo apego com o Quarteto Fantástico que, por exemplo, a minha geração teve. Porque a gente teve o desenho clássico do Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico aparecia naquele desenho do Homem-Aranha de 94, que vai ganhar vídeo aqui no canal. E vai ter também para o desenho do quarteto em específico. Então havia um espaço para eles que na Marvel hoje em dia acabou se perdendo, porque aqueles live actions ruins, né, que os live action de 2005 são meia boca, não são tão ruins assim, mas eles, né, não são tão queridos hoje em dia, não viraram cult. E tem aquele Quarteto Fantástico de 2015 que, pô, não vou nem falar, né? E agora a gente teve o Quarteto Fantástico novo com Pedro Pascal, que também não fez muita coisa. Então o povão mesmo de hoje, muitos jovens, meio que não tem esse apego que a gente tem com o Quarteto Fantástico na nossa época. Até porque, quem não lembra no desenho do Hulk de 96, que direto aparecia o Coisa pra brigar com o Hulk, que tem até um episódio engraçado, que eu não lembro se era no desenho do Quarteto que o Hulk aparecia, ou se foi no desenho do Hulk com o Quarteto aparecendo. Foi um dos dois assim que teve crossover, que o desenho do Hulk também tinha bastante crossover, né? O Thor apareceu lá, os X-Men, por aí vai. Que assim, o Hulk e o Coisa... Vem um vilão tipo, do outro lado assim do Central Park, e aí o Hulk fala, o Hulk vai pegar ele, vamos Coisa, e pula. Aí o Coisa faz, espera aí, Hulk, porque o Coisa não consegue dar aqueles saltos altos do Hulk, né? Aí o Hulk dá um pulão, passa o Central Park inteiro assim, luta com o cara, ganha, aí quando ele olha assim e começa a procurar o Coisa, lá vem o coitado do Coisa lá longe, correndo devagarinho assim, devagarinho, mano, coitado. Chegando assim pra ajudar o Hulk, ele fala, Hulk, você devia ter me esperado, Coisa não consigo pular. É muito bom, cara, é muito bom esse episódio. Se você lembra, comenta aqui embaixo. E eu também vou pedir uma coisa. Se você tá aqui até o final, cara, comenta Vampira, pra eu saber que você assistiu até o final. Ou Vampira, ou se você quiser comentar o nome de outro X-Men, comenta aí. Pra eu saber que você assistiu até o final. Coloca o teu X-Men favorito. Mas eu vou falar Vampira porque vai ter um vídeo relacionado a ela aqui no canal também, tá? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu ponto. Eu entendo que obras inclusivas são importantes e por isso que eu falei, cara, inclusão é diferente de lacração. Por exemplo, o Super Choque. Super Choque, cara, trazia tantos temas, trouxe questão de bullying, trouxe aquele episódio sobre a massacre em escola, trouxe episódio sobre racismo, discriminação racial, um monte de coisa, cara. Tanto com o Virgil, porque o Virgil era negro, quanto aquele episódio também que tem um menino que ele é asiático e ele sofre discriminação e pressão dos pais para ser melhor, porque ele é asiático, ele tem que tirar notas boas e ele vê uma pressão social muito grande. Super Choque também era um desenho riquíssimo e era inclusivo. Ser inclusivo não é ser lacrador. E a Marvel parece que nunca vai entender isso. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus. E também comentem aí o X-Men favorito. Vejam o link nos comentários fixados, tá? Que tem coisas importantes para vocês. Fiquem com Deus e se cuidem.